Pessoal, chegou a hora da gente trabalhar com a análise do perfil do investidor. Um ponto muito importante para a prova e muito importante para o dia a dia, para o desempenho das tuas atividades. Nós vimos que no processo de distribuição é importante verificar se o produto, se o serviço que eu estou oferecendo ao cliente é ou não adequado para o perfil de risco daquele cliente, daquele investidor. Muito mais do que importante, é obrigatório, é um dever fazer essa verificação de adequação. Tem uma instrução da CVM que trata somente disso, é a instrução número 539, que trata do dever de verificar se é ou não adequado o produto ao perfil de risco do investidor. Por que isso é importante? Porque a partir do momento que eu ofereço para o investidor produtos adequados ao perfil dele, eu acabo fidelizando e ganhando esse investidor para o resto da vida dele. Antigamente, o que acontecia? Eu oferecia qualquer produto para qualquer investidor. Eu oferecia para o investidor conservador um fundo de investimento em ações. Esse investidor, na primeira turbulência de mercado, ele saía e nunca mais voltava. Ele nunca mais voltava, não para os fundos de investimento em ações. Ele ficava, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, ressabiado. Ele nunca mais fazia nenhum tipo de investimento. Então, a prática que já era adotada lá nos Estados Unidos, na Europa, há muito tempo, começou a ser implementada no Brasil. Que prática é essa? É o nosso famoso, olha só como é bonito o termo, suitability. O que é esse trem chamado suitability? O suitability é exatamente esse processo, essa verificação se o produto, se o serviço que eu estou oferecendo é ou não adequado ao perfil de risco do investidor. Esse processo é importantíssimo para eu fidelizar, para eu ter aquele investidor ao longo do tempo. Como é feito isso? Quais são os principais pontos? O que cai na prova? A gente vai ver agora, claro, com a ajuda dos nossos slides. Então, como a gente destacou na introdução, existe uma instrução, a instrução 539, que versa somente sobre veja, para a prova e para a vida, sobre este dever de verificação. É um dever verificar se o produto, serviço ou operação é ou não adequado ao perfil do cliente, ao perfil do investidor, que é o nosso foco. Quem é que tem o dever de fazer essa verificação para ver se é adequado ou não? Claro, quem está na ponta da distribuição. Lembra? Você muito provavelmente vai atuar nessa ponta de distribuição, oferecendo lá um CDB, oferecendo um fundo de investimentos, você está atuando, claro, representando a instituição financeira na qual você trabalha, no processo de distribuição. Então, as pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição e os consultores de valores imobiliários não podem, veja, você, enquanto atuante no processo de distribuição, e eu sou um consultor de valores imobiliários lá, autorizado pela CVM. Eu não posso, assim como você não pode, sugerir, recomendar, não pode haver recomendação, de produtos, realização de operações ou prestação de serviços, sem que seja verificada a adequação daquele produto, operação ou serviço ao perfil do cliente. Então, respira e olha para mim, incorpora isso para a prova e para a vida. Não pode haver nenhuma recomendação do distribuidor ou do consultor de valores imobiliários, que é o que a gente chama popularmente de consultor de investimentos, não pode haver recomendação sem a verificação se o produto é adequado ou não ao cliente. E qual tipo de recomendação? Olha só, isso daqui já caiu na prova. Só aquela recomendação tete a tete, Eduardo? Não. Qualquer tipo de recomendação. Olha só, é qualquer tipo de recomendação. Recomendação feita por qualquer meio. Feita por qualquer
meio seja presencial, por meio oral, escrito, ou seja, por meio eletrônico, por exemplo. Hoje, como a gente tem essas centrais de atendimento ao investidor, ao cliente, às vezes as recomendações não são feitas do modo tradicional. Qual o modo tradicional? O cliente sentou na tua frente, tu conversa com ele presencialmente. Você dá a recomendação de maneira oral. Hoje as recomendações são por meio escrito na maior parte das vezes. Então, para a prova e para a vida, lembra, é qualquer tipo de recomendação feita por qualquer meio. Então, eu tenho que, antes de oferecer o produto, verificar se aquele produto é adequado ao perfil do cliente. Tá, Eduardo, bacana, entendi. Mas como é que eu vou verificar o perfil do cliente? A Ambima, ela sugere 3 tipos de perfis de cliente. A maior parte das instituições financeiras usa 4. A tua instituição muito provavelmente usa lá o perfil conservador, o perfil moderado, o famoso moderado em cima do muro, moderado, o arrojado e o tigre, né? O agressivo. O agressivo. A grande questão é como é que eu vou enquadrar o investidor num dos 4 perfis. Bom, para isso eu vou fazer a análise do perfil do investidor. Essa análise do perfil do investidor, na verdade, na maior parte das vezes, é um questionário. É o famoso questionário. Questionário que tem que ser preenchido para, de acordo com as respostas às perguntas, eu enquadrar aquele investidor, aquele cliente, como conservador, moderado, arrojado ou agressivo. Prova. Eu tenho que colher 3 tipos de informações sobre esse investidor. Para eu conseguir enquadrar esse investidor em um dos perfis, eu tenho que colher 3 tipos de informações. Quais são elas? Primeiro, qual é o objetivo de investimento? O objetivo de investimento do cliente. É importantíssimo eu saber qual o objetivo de investimento do cliente. Aqui, dentre outras coisas, eu vou conseguir informações sobre o período de tempo que ele pode ou pretende fazer aquele investimento. Por exemplo, eu estou poupando para comprar uma casa, eu estou poupando para aposentadoria, eu estou poupando para uma viagem para o exterior, para um curso lá fora, eu estou poupando para a faculdade das crianças. Então, de acordo com o objetivo de investimento do cliente, eu sei qual é o período, o horizonte de investimento desse cliente. Por quanto tempo ele pode deixar o dinheiro alocado. E é claro, de acordo com o tempo que ele pode deixar o dinheiro alocado, eu já consigo ver se ele se enquadra lá mais como conservador, moderado, como arrojado, enfim. Outras informações importantes. As preferências. Olha como isso daqui é importante. Olha só, no objetivo de investimento, eu já consigo verificar quais são as preferências do cliente em relação ao risco. É importantíssimo eu saber quais são estas preferências. Aqui eu vou ver se o investidor é mais conservador, não tolera muita volatilidade, ou se ele tolera volatilidade, com perguntas como, o que você faria se a sua posição caísse 50%? Resgataria?
esperaria? Colocaria mais? Enfim, essas perguntas acabam fazendo com que o cliente revele quais são as suas preferências. Além do objetivo de investimento do cliente, é claro, eu tenho que saber qual é a situação financeira do cliente. Como assim a situação financeira do cliente, Eduardo? Eu tenho que saber como é que é o fluxo de caixa dele, o fluxo de caixa. Sabendo o fluxo de caixa dele, eu sei quais vão ser as suas entradas, as suas saídas. Eu tenho que saber também qual é o patrimônio desse cliente. O patrimônio desse cliente. Bacana, quanto ele já tem investido, enfim. E, por fim, além do objetivo de investimento do cliente, da situação financeira do cliente, eu tenho que saber também qual é o conhecimento desse cliente. Como assim conhecimento? Por que é importante o conhecimento do cliente? Esse conhecimento é com relação ao risco, o conhecimento com relação à capacidade de entender os riscos que ele vai correr. Por isso que aqui eu peço informações sobre, puxei aqui uma flechinha porque eu estou na frente, né? Informações sobre a experiência prévia. Por isso que tem algumas perguntas no questionário. Pega o questionário da tua instituição financeira, certamente tem perguntas sobre você já teve aplicações em fundos de investimentos multimercado nos últimos 12 meses? Qual a sua familiaridade com fundo de investimento em ações? Qual a sua familiaridade com o mercado financeiro de maneira global? Eu tenho que ter aqui também as operações já realizadas. As operações já realizadas. Bacana. E por fim, eu tenho que ter aqui também a formação acadêmica do nosso cliente. Por que essa formação acadêmica é importante? É claro que uma pessoa que tem ensino superior ou pós-graduação, seja em qual área for, teoricamente ela tem mais capacidade cognitiva para entender o funcionamento do mercado. Se esse cara é formado em áreas afins, melhor ainda. Então, estas perguntas que constam no teu questionário da tua instituição financeira, elas buscam basicamente estes 3 grandes blocos de informações. Qual o objetivo de investimento do cliente, para saber basicamente qual o período que ele pode deixar esses recursos investidos, qual a situação financeira, qual o fluxo de caixa, se ele tem excesso de fluxo de caixa, então se ele consegue fazer aportes ao longo do tempo, ou se ele vai precisar de recursos logo. Isso também serve para eu calibrar o horizonte de investimento. E o conhecimento. O conhecimento é muito importante. Esse terceiro bloco a gente deixa passar batido, mas é muito importante. O conhecimento é importante principalmente em momentos de turbulência de mercado. Se eu pego uma pessoa sem muito conhecimento, sem muita capacidade para entender a volatilidade do mercado, eu enquadro ela mal, acabo oferecendo para ela produtos não adequados ao seu perfil e em momentos de instabilidade ele vai lá e resgata. Bacana? Além, é claro, da primeira ponta. Então veja, a primeira ponta a gente resolveu. Nós vimos aqui como é feito o API e como eu classifico o cliente. Na outra ponta, também é necessário fazer uma categoria dos produtos. Como assim categoria dos produtos? Na tua instituição financeira
certamente os produtos são classificados também de acordo com o perfil de risco. A instituição financeira ela é obrigada, veja, a 539 ela exige que você classifique o perfil de risco do investidor, do cliente, e que você elenque, categorize também os produtos em perfis de risco. Esse produto é para o perfil conservador, esse produto é moderado, esse é para o agressivo, esse é para o arrojado e esse é para o agressivo. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho a classificação de risco do investidor, ele é conservador, eu tenho receita de bolo. Se ele é conservador, eu tenho esse conjunto de ativos, de produtos para oferecer para ele. Ele é moderado, eu tenho esse conjunto de produtos para oferecer para ele. Por isso que eu tenho que ter também categorizado os produtos. Isso fica mais claro em fundos de investimentos. Abre a plataforma de fundos de investimentos da instituição que tu trabalha. Certamente, na plataforma tem lá fundo de investimentos, renda fixa, bababá, perfil de risco, conservador. Fundo de investimento ações, perfil de risco, arrojado. Fundo de investimento ações alavancado, esse tem que ser tigre, esse tem que ser agressivo. Então, por isso que eu tenho também que categorizar os produtos. Como é que eu vou categorizar esses produtos, Eduardo? É claro, né? Para eu colocar esses produtos nas categorias, eu tenho que entender quais os riscos associados ao produto, o perfil do emissor, é uma instituição financeira, qual é o perfil de risco, se há garantias na operação. Por exemplo, CDB é emitido por banco. O banco tem uma regulamentação mais forte, então tende a ser mais conservador. Foi emitido por um banco com baixo risco, então empurra lá para o conservador. Tem garantia? Tem, o fundo garantidor de crédito até R$250 mil. Perfeito. E, finalmente, os prazos. Com base nessas informações, aí eu consigo categorizar também os produtos. Bueno, Eduardo, eu categorizei o cliente, categorizei o produto. Aí eu tenho o mundo ideal. Eu tenho o nosso cliente que foi lá, respondeu o questionário, foi categorizado, moderado, conservador, arrojado, agressivo, e eu ofereço produtos de acordo com o perfil dele. Esse é o mundo dos sonhos. O mundo no qual eu consigo verificar a adequação e eu consigo encaixar o perfil de risco do cliente com o perfil da categoria dos produtos. Mas aí vem o mundo real. O mundo real não é um mar de rosas. O mar de rosas é quando eu tenho o perfil do cliente lá determinado, tenho a categoria de produtos e o cliente aceita aquela adequação. Mas o mundo real é feito destas condições, destas circunstâncias. O que acontece quando o perfil de risco não consegue ser definido? Não sejam obtidas informações que permitam a identificação do cliente. Como assim, Eduardo? Não sejam obtidas informações que permitam a identificação do perfil do cliente. Chega lá o seu Emiliano, ranzinza, senta na tua frente e fala o seguinte: minha filha, eu não preciso preencher API nenhum porque eu sei que eu sou agressivo. Ou, minha filha, não precisa preencher porque eu sei que eu sou conservador. Você certamente vai se deparar com clientes com esse jeitinho de ser. Logo, tu não vai ter informações suficientes para conseguir determinar o perfil de risco do cliente. E quando esse cliente não
tiver um perfil adequado para o produto. Como assim, Eduardo? Ele é conservador, ele resolveu lá preencher o API e deu que ele é conservador ou moderado. Mas mesmo assim ele quer porque quer investir num fundo de investimento em ações alavancado. Ou então, quando as informações relativas ao perfil estejam desatualizadas. Nós vamos ver que estas informações do perfil do investidor, elas devem ser atualizadas no máximo de 24 em 24 meses. 24 meses é o prazo máximo para eu atualizar. Até porque as coisas mudam, os objetivos mudam, a situação financeira muda, o conhecimento também muda, por isso que eu tenho que de 24 em 24 meses fazer uma atualização. Então veja, nestas 3 situações que são infelizmente muito mais comuns do que a gente gostaria, quais são? Situação de não preenchimento do API, situação de desenquadramento, quando o produto não é adequado, e situação de desatualização. Nestas situações, você, distribuidor, e eu, consultor de investimentos, não podemos. Nestas situações, nós não podemos, ou seja, é vedado recomendar produtos ou serviços ao cliente. Não posso recomendar. Tá, Eduardo, mas se o cliente bater pé, se o cliente falar, não, eu não quero preencher o API, mas mesmo assim eu quero aplicar. Eu estou desenquadrado, mas mesmo assim eu quero aplicar. O cliente, né, pessoal, a gente sabe que o cliente sempre tem razão. Então, quando o cliente ordenar, quando o cliente fala o dinheiro é meu e eu faço o que eu quiser com o dinheiro, aí você fala, sim, sim. Então, numa daquelas 3 situações de desatualização, de não preenchimento do API e de desatualização, não preenchimento do API e de desenquadramento, é claro que vale a decisão do cliente, vale o que ele ordenar, mas é nossa obrigação, nós que estamos do outro lado do balcão, alertar o cliente, falar, olha só, seu Emiliano, eu tenho que lhe alertar aqui, porque é minha obrigação, lhe alertar que tem ausência do API, está desatualizado, teve uma divergência e os desdobramentos que isso podem gerar para ele. E, mais importante do que isso, além de fazer o alerta, eu tenho que obter uma declaração expressa do cliente de que ele está ciente da ausência, desatualização ou inadequação do perfil. Ou seja, o cliente ele acaba fazendo o que ele quiser. Ele é o dono do dinheiro. O API, o Suitability, serve para eu minimizar impactos negativos para o cliente, para ser bom para a instituição financeira e para o cliente, para oferecer produtos adequados ao perfil de risco do cliente. Porém, em situações em que eu não possa definir qual o perfil do cliente, em situações que esse perfil esteja desatualizado e em situações nas quais tenha um desenquadramento, ou seja, não seja adequado, vale o que o cliente quer. Se ele quiser aplicar, ele vai aplicar. Mas a nossa função vai ser alertar que há uma desatualização, que há uma falta de API e, se mesmo assim ele permanecer com o objetivo de aplicar, com a ordem de aplicar, a gente tem que pedir para ele uma declaração onde ele expresse que está ciente da ausência, do desenquadramento e que ele assume os riscos. Bacana? Esse ponto é bem importante para a vida e para a prova. E Eduardo, quanto à atualização, nós já vimos que é obrigatória a realização da atualização no prazo máximo de quantos meses? 24 meses. De 24 em 24 meses deve ser, esse daqui é o prazo máximo. Ah, minha instituição é 12 meses, é 18 meses, pode ser. O prazo máximo é 24 meses. Para eu fazer uma atualização tanto do API do cliente individualmente,
quanto da categoria dos produtos. Então, de 24 em 24 meses, eu tenho que fazer uma nova categorização dos produtos, levando em conta prazo, risco, perfil do emissor e garantias, se houver. Bacana? Então, 24 meses é esse prazo de atualização. E, por fim, em quais situações esta necessidade de verificar a adequação do produto, serviço, ao perfil do cliente é dispensada? Em quais situações eu não preciso fazer o suitability? É claro, eu não preciso fazer o suitability quando o investidor for um investidor qualificado. O investidor qualificado, ele tem conhecimento sobre como funciona o mercado, ele tem grana suficiente. Então, ele sabe dos riscos que ele pode assumir. A exceção aqui, eu peço cuidado para uma potencial pegadinha lá na hora da prova, é com exceção das pessoas naturais. Ou seja, se o investidor qualificado ou investidor profissional for uma pessoa física que tenha lá, no mínimo, determinado valor de recursos, aí mesmo ele sendo investidor qualificado, eu sou obrigado a fazer o API. Eu sou obrigado a fazer essa adequação. Então, um investidor qualificado não precisa, exceto aqueles que forem enquadrados como pessoas naturais. Os clientes, pessoas jurídicas de direito público, eu também não preciso fazer o API. O investidor que tiver carteira administrada por administradores de carteiras, como assim? Imagina que o seu Oswaldo, aí o teu cliente, ele é milionário. Só que quem faz a administração da carteira dele, dos recursos dele, é um administrador de carteiras. Um administrador de carteiras, pessoa física ou pessoa jurídica, é uma pessoa autorizada para a CVM para prestar serviços de administração de recursos. Então, se ele tiver por trás dele alguém dando esse subsídio para ele, então, tranquilo, ele não precisa fazer o API. E, por fim, o cliente que já tiver o seu perfil definido por um consultor autorizado pela CVM. Como assim? Imagina, eu sou consultor de investimentos e tem o seu Gabriel aí, que é teu cliente. O seu Gabriel, ele é assessorado por mim. E eu, quando comecei a trabalhar com ele, a primeira coisa que eu fiz foi definir o perfil dele. Fiz um API com ele e já defini que ele é moderado. Então, quando ele for aí no banco, ele não vai precisar fazer um novo API, porque ele já fez um API previamente. Mas você vai ter que pedir os documentos, enfim, o que subsidiou a realização do API pelo consultor de investimentos. Bacana? Importante para a vida e para a prova a análise do perfil do investidor. Qualquer dúvida, como sempre, é só entrar em contato. Tem na sequência os nossos simulados. Resolva e qualquer dúvida, estamos à disposição. Abraço!